E aí, meu povo, voltando depois desse carnaval, eu tô gripado, então peço desculpas para vocês aqui primeiramente. Vamos falar hoje sobre Clube Atlético Mineiro, o Galão da Massa, que jogou ontem contra o Itabirito. Esse vídeo era para ter saído ontem, mas eu esperei sair a coletiva do Filipão, reassistir o jogo e trouxe alguns pontos aqui que eu queria falar também. E que é engraçado, o Filipão, não sei o que acontece na cabeça desse cara, mas tudo bem. Primeiro, sobre o jogo. No primeiro tempo o Galo não foi bem, cedeu muitas chances para o Itabirito, não criou grandes chances, e as que criou perdeu, principalmente com o Paulinho. Paulinho perdeu muitas chances de novo, mas o Paulinho, é óbvio que a gente sabe que ele é um grande jogador, não à toa foi o artilheiro do último Brasileirão, fez 31 gols no ano, mas nada explica o Filipão ter mudado o estilo de jogo do Paulinho, que foi o melhor jogador do Galo ano passado, e esse ano ele está longe do gol. Ele está jogando mais aberto pela esquerda, claro que ele está acostumado com isso, jogou isso no Vasco, jogou isso no Bayer Leverkusen, mas a melhor forma que o Paulinho jogou no ano passado foi junto do Hulk lá na frente. E não explica ele tá tendo toda essa dificuldade de chegar na área para finalizar. Não faz sentido o Filipão tá adotando essa tática, porque eu acho que isso vai prejudicar o Galo. O Filipão começou esse jogo com apenas um volante, que foi o Batalha, e eu senti que faltou muita marcação por parte do Galo no primeiro tempo, que isso normalmente é quando tem o Otávio. Muita gente estava criticando, o Filipão tá jogando com dois volantes, né, o Batalha e o Otávio. Ele tentou dar essa mudança aí com três meias, o Edenilson, o Igor Gomes e o Scarpa, que inclusive o Filipão chamou o Edenilson de Ednilson, mas tudo bem. Ele tentou dar essa dinâmica, mudar, ser um time mais ofensivo, apenas com o Batalha marcando. O Batalha fez um bom jogo, ele é um bom jogador, fez gol, inclusive, na jogada de bola parada. Porém, eu acho que o Otávio traz muito mais essa força de marcação do que o Batalha. O Batalha é um ótimo jogador para sair armando, para fazer a saída de bola, assim como o Alan fazia. Talvez os dois juntos se complementem. Porém, para dar mais dinâmica, um tem que ser sacrificado. No meu time, colocaria o Otávio em jogos mais pegados. E ontem, como o campo estava trazendo muita dificuldade em domínio de bola, porque o gramado estava horroroso, o gramado do Mané Garrincha estava uma porcaria, a bola estava correndo mais, os jogadores não estavam acertando tantos domínios, eu colocaria o Otávio. O Batalha é um jogador que a bola precisa parar mais com ele, para ele pensar mais. Mas também, tudo bem. Sobre opções defensivas, o Galo que já está sem Maurício Lemos, que se lesionou. Ontem teve uma lesão no Igor Rabelo, que queria continuar, mas o Filipão preferiu tirar. A gente sabe que o Igor Rabelo é frágil, tem um físico muito aquém do que precisaria para jogar todos os jogos na temporada. É um bom zagueiro, mas a gente não pode contar com ele todos os jogos porque ele se machuca. Da mesma forma que o Bruno Fux, sofre muitas lesões. Ontem fez um ótimo jogo, mas uma hora ou outra ele acaba ficando fora no departamento médico. E teve o Gemerson, que no final do jogo sentiu, parecia que era só a cãibra, mas continuou mancando e terminou o jogo. Porém, se o Galo fica assim, essas três peças, o Igor Rabelo, o Lemos e o Gemerson, no próximo jogo a gente só tem o Bruno Fux e o Rômulo, que ainda não jogou profissionalmente, que é um jogador que está integrado ao time profissional, que o Filipão até disse na entrevista que ele já faz parte do profissional, porém nunca jogou, porque o Filipão não dá oportunidade. E é agora no Mineiro a chance dele dar a chance para esses meninos jogarem. Um pouco sobre o Scarpa. Fez um bom jogo quando estava jogando por dentro e jogando pela direita, mas novamente ele começou lá na esquerda e ficou alternando ali com o Igor Gomes, principalmente no primeiro tempo. Com a saída do Igor Gomes ele ficou mais fixo do lado direito e jogando por dentro, trocando assim com o Edenilson, que fazia um papel de segundo volante. Ele depois trocou e virou um meio armador e o Edenilson ficou aberto pela direita. O Scarpa vem melhorando cada vez mais, porém ainda falta um ritmo nele, mas eu acho que falta isso no time todo do Galo. O Galo não sabe qual ritmo e como ele quer jogar, se ele quer propor jogo, se ele quer esperar o outro time propor jogo. Funcionou ano passado, esperando os outros times propor, porém o Galo tem peças que fazem e precisam que proponha jogo. E o Scarpa é um desses caras que o time tem que propor o jogo e não esperar. Ele é um jogador que tem passes rápidos, consegue armar contra-ataques muito bons. Uma dobradinha com o Alisson funcionou muito bem ontem e nos últimos jogos também.
Os lançamentos do Scarpa são muito bons. Quando o Rubens entrou lá na esquerda, teve muitos lançamentos que funcionou bastante. Mas o Filipão disse que ainda falta entrosamento. Eu acho que não... Óbvio, falta entrosamento, acabou de chegar. Mas principalmente falta encontrar um jeito do Atlético jogar para conseguir potencializar o Gustavo Scarpa. Agora sobre dois jogadores que foram completamente mal no jogo. O Edenilson e o Patrick. O Edenilson começou como um meia, um segundo volante, aí virou um meia direita, mas não conseguiu contribuir no jogo. Não teve muitas ações defensivas, nem ações ofensivas, não chamou a responsabilidade em nenhum momento, não teve nenhum destaque do Edenilson. O Patrick entrou, também não fez nada, e não explica nenhum desses dois jogadores estarem à frente do Alisson, estarem à frente do Rubens. Rubens foi um dos grandes destaques do Galo ano passado, deixando de jogar na lateral esquerda quando o Arana voltou, e passou a jogar na meia esquerda, que é a posição de origem dele, o meio campista. Ontem o Rubens entrou, jogou apenas 11 minutos e deu uma assistência. O Patrick durante o jogo não conseguiu fazer nada, e o Rubens entrou como lateral esquerdo, inclusive. O Alisson vem entrando muito bem, vem pedindo passagem, e o Edenilson não consegue desenvolver nada. Eu acho que o Filipão tem que entender que, claro que todos merecem oportunidade, mas utilizar um ou outro não deixa de... Utilizar uma hora o Edenilson, o Patrick, utilizar outra hora o Alisson, o Isaac, o Cadu, que são da base, o Rubens e o Alan Franco, por exemplo, não implica que a gente tem que abandonar aquele jogador. A gente precisa dar oportunidade a todos. Todos têm que ter sua oportunidade no Campeonato Mineiro, que é a pré-temporada, para pegar entrosamento e conseguir desempenhar um bom futebol durante o ano. Porém, o Filipão parece que ele acha que se aquele cara é o imediato, não tem que pôr outro. Foi assim com o Pavon, que ele disse que o Pavon sair deu a oportunidade para o Alisson, o que eu acho que não tinha que ser. Acho que os dois podiam estar jogando. Inclusive o Pavon estreou ontem pelo Grêmio também, fez um gol, deu 2 assistências, um baita de um jogo. Eu acho o Pavon um baita de um jogador. Aqui não deu certo, talvez porque o time não jogava com pontas tão espetados assim pelos lados, e sim mais com 2 jogadores por dentro e alas, meias ali. É isso que eu falei, né? Por que não dá oportunidade pros caras? O Alisson, que vem pedindo passagem aí, ano passado estreou contra o Grêmio, inclusive, deu uma assistência no gol com o Allan Kardec, foi anulado. Contra o Tombense foi extremamente decisivo, e ontem entrou, deu um chute no travessão, mudou a dinâmica, tanto ele quanto o Rubens colocaram velocidade no jogo, e é o que o Galo vem precisando, e muito. O Galo vem deixando todos os outros times jogarem pra cima deles e não joga. Outro jogador que eu acho que tem que receber oportunidade, assim como o Isaac, o Cadu, o Rômulo, o Paulo Vitor, que são jogadores da base, que já estão integrados no elenco desde o ano passado e não vem ganhando oportunidades. Renovou o contrato com o Rômulo, renovou o contrato com o Isaac, e são jogadores que merecem essa chance, eles são novos. O Galo tá precisando, não quer utilizar o Vargas, que é um jogador que a gente sabe que tem futebol, mas não quer demonstrar. O Alan Franco tem 24 minutos em campo nessa temporada e o Rubens 27. E o Rubens é pior, porque esses 27 são em 4 jogos. Ele tem 2 minutos contra a Patrocinense em campo, 1 contra o Atlético, 17 contra o Democrata e 11 ontem contra o Itabirito. E deu uma assistência. Os dois jogadores fizeram boas partes no ano passado, principalmente o Rubens. O Alan Franco voltou de empréstimo no meio do ano e foi uma peça que, quando não teve o Batalha, que estava machucado, quando não tinha o Zarate, que estava machucado, conseguiu desempenhar um bom papel, um segundo volante, consegue fazer aquele box-to-box, né, ir de uma área a outra o tempo todo, consegue atacar e defender muito bem. Não é um craque, mas é um jogador que pode ajudar o elenco. E eu não entendo a postura do Filipão nas suas coletivas de imprensa. O cara é extremamente grosso, ignorante e teimoso com os jornalistas, não faz sentido, desrespeita a torcida, falando que eles não entendem de futebol. Ele falou isso, e que ele que sabe sobre, que ele que tem que escalar, não a torcida, que não tem que dar opinião, o que eu acho errado. Eu acho que falta alguém no Atlético ainda dar um toque nisso no Filipão, que ele tem que começar a escutar mais.
dar mais oportunidade para alguns jogadores e escutar e ver os jogos. Parece que ele assiste jogos totalmente diferentes do que a gente assiste. Mas é isso, é só um breve comentário sobre o Galo. Pretendo trazer agora em mais jogos, o próximo jogo é contra o América, um clássico. Vou tentar trazer também comentários sobre o time do Cruzeiro, sobre o time do América. Eu acho muito importante falar sobre o Campeonato Mineiro aqui, sobre os times mineiros. Gosto bastante de assistir os jogos. É isso, caso vocês queiram que eu fale de mais algum time, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians. Corinthians que pra mim, ninguém vai falar, ninguém fala isso, mas o Corinthians vem fazer uma ótima janela. Confio que o Corinthians não vai ser uma decepção total. Mas é isso, muito obrigado a todos. Já deixa seu like aí, se inscreve. Tamo junto.